Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da fé que agrada a Deus. Nós estamos analisando a fé de Abrão, porque Abrão é chamado o pai da fé. Meu último áudio eu falei sobre Deus ter feito aliança com Abrão, que Abrão ter sacrificado a Deus. Nós vemos, amados, que muitas vezes o sacrifício é essencial na vida do cristão. Então nós vemos que durante o período da história bíblica, sempre a palavra sacrifício vem demonstrado acerca da fé. Nós vemos que os primeiros apóstolos, bem como grande parte dos discípulos primitivos, tiveram de sacrificar sua própria vida em virtude da sua própria fé. Portanto, podemos dizer que a fé de Abrão, desenvolvida ao longo da história, foi marcada pelo sacrifício. O sinal da fé é você sacrificar muitas vezes sua própria carne, sacrificar seus desejos, sacrificar sua própria vontade, se colocando na presença de Deus. O próprio Deus mostrou um sinal concreto através do próprio sacrifício. Ao pedir a Abrão um sinal de como tomaria posse de Canaã, o Senhor respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abrão tomou esses animais e partiu-os pelo meio. Ele pôs em ordem a metade, uma de frente da outra, mas ele não partiu as aves. Então, nós vemos aí que ele coloca um sacrifício perante a presença de Deus, mas o próprio Deus pediu esse sacrifício. E a palavra do Senhor diz que ao anoitecer, o Abrão tem uma visão, ele vê um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços sacrificado a Deus. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Gênesis 15, do versículo 9 até o 18, nós vemos este ato de sacrificar. Esta passagem mostra 2 pontos de suma importância para a nossa fé da atualidade. A forma tradicional de aliança daquela época. Naquele tempo, o pacto entre 2 pessoas era selado da seguinte maneira: sacrificava-se um determinado animal, sendo este dividido em 2 partes. Colocava-se as partes uma de frente de outra, de forma a deixar um caminho para se passar entre o sacrifício. Cada banda do animal representava uma das partes na aliança.
Em seguida, 2 pessoas passavam por entre as bandas dos animais. Ao fazê-lo, cada uma dessas pessoas afirmava diante da outra que se não cumprisse sua palavra naquela aliança, a outra pessoa teria o direito de fazer com ela o mesmo feito ao animal. Veja bem, amados, Abraão preparou o sacrifício para Deus, para que Deus passasse. Poderia Deus fazer aliança com Abraão se este não preparasse o sacrifício? Eu acho que não, amados. Quem quiser entrar em uma aliança com Deus, tem de satisfazer as suas regras, isto é, fazer o seu próprio sacrifício. É por isso que Deus pede que nós venhamos sacrificar a nossa vontade, que a nossa vontade passe agora a ser sobre a própria vontade de Deus. Por isso que Deus muitas vezes exige que nós abandonemos os desejos da nossa própria carne, sacrificando aquilo que muitas vezes é prazeroso para nós, para que venhamos cumprir a própria vontade de Deus. Então, se alguém quiser entrar em aliança com Deus, tem que satisfazer a sua própria regra, fazer o seu próprio sacrifício. E não é assim uma aliança secular, quando os envolvidos têm de assinar em termos de obrigação e responsabilidade de ambos a parte. E não é um sacrifício cumprir todas as regras estabelecidas. Mas alguém dirá, o Senhor Jesus fez o sacrifício. Claro, amado, que fez. Mas isso não significa que cada um de nós não deva fazer o nosso próprio sacrifício para cumprir a própria vontade de Deus. Ele mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, tome sua própria cruz e siga-me. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 16, verso 24. Está registrado também por Marcos e Lucas. Marcos registrou isso no capítulo 8, verso 34, e Lucas no capítulo 9, verso 23. Então precisamos negar a nós mesmos. O que significa negar-se a si mesmo? Isso é um sacrifício, amado. E o que dizer sobre a cruz? Não é ela um símbolo de sacrifício? Não é ela um símbolo de sofrimento? Ora, é preciso encarar a realidade e não tentar seguir simplesmente a pisada do Senhor Jesus com jeitinho de que tudo é possível para nós. O próprio apóstolo Paulo diz, tudo para mim, tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Então tem muitas pessoas que acham que pode seguir as pisadas de Cristo fazendo tudo o que quiser. E muitas vezes precisamos sacrificar a nossa própria vontade. Ninguém é obrigado a sacrificar, amados. Mas o sacrifício é o preço da conquista. É o preço, inclusive, da conquista da própria salvação, dia após dia. Então precisamos, muitas vezes, tomar posse da nossa própria salvação, dia após dia, amado. O sacrifício certamente está você ter que abandonar aquilo que muitas vezes é pecado em sua vida. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes o pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. Então muitas vezes temos que abandonar aquele
que tem proporcionado prazer à nossa carne. Pois precisamos viver uma vida realmente transformado. Viver um cristianismo muitas vezes que simplesmente aparenta ser um cristianismo, mas não abandonar o pecado, é simplesmente religiosidade, amados. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele procura alguém que o adore em espírito e verdade. Deus, sendo Espírito, Ele se materializou através do seu próprio Filho para nos salvar. Então nós vemos que Abraão ele fez um sacrifício a Deus. Somente depois de ter apresentado o seu sacrifício é que o Senhor desceu em forma de fogueira, de um fogareiro, ou seja, de uma lâmpada fumegante ou uma tocha, como a palavra de Deus nos afirma. Deus desceu em forma de uma tocha de fogo. É bom lembrar que com o profeta Elias aconteceu o mesmo. Somente após ter preparado o novilho e orado, é que caiu fogo do céu, fogo vindo da parte do Senhor e consumiu o holocausto preparado pelo profeta Elias. Na consagração do templo erguido por Salomão, foi a mesma coisa. Tendo Salomão oferecido 1000 holocaustos e orado, então a Bíblia diz que desceu fogo de Deus sobre os mesmos. Sempre que a pessoa apresenta seu sacrifício a Deus, há uma resposta da parte de Deus, uma resposta em forma de fogo espiritual. Quando você sacrifica a sua própria vontade a Deus, Deus derrama o fogo do Pentecostes sobre o seu coração e você muitas vezes passa a falar em línguas estranhas, passa a viver uma vida abundante. Muitas pessoas hoje não falam em línguas estranhas, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele representa o fogo da própria tocha de Deus. Então, isto é uma forma de vida abundante espiritual, pois a pessoa se reveste de uma certeza tão absoluta que nem toda a força do mal é capaz de contaminar o coração desta pessoa que se reveste da natureza do próprio Espírito de Deus. O fato é que nós precisamos nos aproximar de Deus e precisamos ofertar a Ele a nossa vida. Isso é o nosso sacrifício para que possamos ter uma fé ardente. Isso não é algo que vem de fora para dentro, mas ele nasce dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Nós vemos aqui que no sacrifício de Abrão, vemos que Abrão teve uma visão de uma tocha de fogo que passou sozinho por entre a parte do sacrifício. Aparentemente a aliança do Senhor com Abrão foi de uma maneira unilateral, pois o texto bíblico não fala da passagem de Abrão
por entre as partes dos animais, mas somente da tocha. Então realmente a aliança realizada foi feita apenas por Deus com Abrão, e não entre Deus e Abraão. Mas nós vamos ver isso bem mais tarde, amado, que Abrão, ele passa entre o seu sacrifício. Bem mais tarde, quando nós lemos que de posse do seu tão desejado filho, foi a vez de Abrão passar por entre o sacrifício e cumprir o ritual da cerimônia de aliança com Deus. Primeiro nós vemos Deus fazendo a aliança com Abrão. Mais tarde nós veremos Abrão fazendo a aliança com Deus. Pois que tinha que Abrão perder naquela altura, quando Deus passou sozinho entre as partes. Abrão não tinha nada para oferecer a Deus. Ele ofereceu os animais, mas os animais é criatura do próprio Deus. Então Abrão não tinha nada para oferecer a Deus, por isso ele não passou entre o sacrifício. Portanto, podemos dizer que a aliança entre Deus e Abrão se deu em duas etapas. A primeira, quando o Senhor passou sozinho entre os animais sacrificados, e a segunda, quando Abrão ofereceu Isaque no Monte Moriá. Naquele mesmo dia, a Bíblia diz que o Senhor fez aliança com Abrão, ou seja, naquele mesmo dia, ele confirmou sua promessa no coração de Abrão. Naquele mesmo dia, portanto, Abrão tomou posse no coração daquela terra que Deus estava dando para Abrão. Como se pudéssemos dizer que ele ficou... vamos dizer que Abrão ficou grávido da promessa, e não só da terra, mas também do próprio filho almejado, pois ele havia questionado a Deus, dizendo para Deus que Eliezer, o Damasceno, seria o seu herdeiro. Mas Deus disse para Abrão: não, Abrão, o seu herdeiro será alguém nascido da sua própria carne. Então, Abrão, naquele dia, ele começou a gerar dentro da sua alma um filho. Quando o Senhor disse para Abrão: a tua descendência dei esta terra, em Gênesis 15, verso 18, estava deixando claro que filho seria gerado por meio de Abrão, e Abrão iria possuir aquela terra, não ele, mas a sua própria descendência. A sua descendência partiu primeiro de Isaque, Ismael, em seguida vieram outros filhos com o novo casamento. Nós veremos isso em Gênesis 25, verso 1, que Abrão casou novamente. Mas o todo herdeiro da promessa foi o seu primogênito. O seu primogênito, na verdade, foi Ismael, mas toda a promessa se cumpriu em Isaque. Tendo em vista que após a morte de Sara, nós vemos que Abrão casou novamente, que ele gerou outros filhos, de outro casamento nasceu a nação árabe, e de Isaque nasceu a nação de Israel. Ambos são donos de todo o Oriente Médio, cumprindo assim a promessa de Deus feito para Abrão, porque Deus, ele cumpre sua promessa, amado. Se Deus prometeu que vai te abençoar, ele irá te abençoar, porque toda essa terra, Deus disse para Abrão: eu te darei a ti e a tua descendência
para sempre. Ismael é a nação árabe. Isaac é a nação de Israel. E Deus cumpre a sua promessa por meio da nação de Israel, enviando o seu Filho amado, o seu primogênito, Jesus Cristo, para ser o Salvador da humanidade. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor da sua alma, estes são filhos da fé de Abraão. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de benignidade, em o nome do Senhor Jesus eu te louvo e te glorifico por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, ter fé, uma fé real, uma fé abundante, uma fé capaz de enxergarmos dentro da dimensão do Teu Espírito, uma fé capaz de operar milagre, uma fé capaz, ó Deus, de realizar milagre em nossa vida. Acreditamos, ó Deus, que toda a Tua promessa se cumpre através do próprio sacrifício de Jesus. E que hoje, nós que aceitamos a Cristo, somos sim filho da fé de Abraão, nascido, recriado, reprogramado por meio do Teu Espírito Santo. Pois, se não fosse desta maneira, nós não estaríamos tomando posse da herança prometida. Então eu creio, meu Deus, que o Senhor realizou tudo isso por meio do pai da fé, Abraão, e através da descendência de Abraão, o Senhor enviou o seu primogênito para que ele fosse o sacrifício ideal para resgatar-nos do pecado, da maldição do pecado, que nos prendia com grilhões invisível, nos levando muitas vezes para a eternidade sem paz e sem esperança. Mas hoje temos esperança, meu Deus, de que nós iremos habitar na eternidade com Cristo Jesus. Por isso te louvo, te glorifico e te dou graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje.